Eu sei da prática que pode mudar a sua vida profissional e pessoal. Quero falar do hábito que vai mudar a sua vida, que é a leitura diária. Hoje eu vou te convencer a adotar esse hábito ainda hoje. Então vem comigo. Razão número 1 é uma musculação para o seu cérebro. Exatamente, o seu cérebro é um músculo e ali existem várias linhas de conexões. E todas as vezes que nós fazemos a leitura, nós estamos sempre reforçando e repetindo aprendizados que nós já tivemos quando éramos mais novos, quando já tivemos esse contato com determinados conteúdos. E a leitura é que reforça e que vai fortalecendo essas linhas que nós já criamos. Quando nós temos a capacidade de ler todos os dias, estamos sempre reforçando esse aprendizado que um dia foi feito. E assim, essas linhas vão sempre ficando mais fortes, mais fortes. E assim, evita Alzheimer, porque afinal de contas, o Alzheimer é exatamente o enfraquecimento dessas ligações. Conforme a gente vai fortalecendo as nossas estruturas neurais, nós estamos ali estimulando essas fibras, essas linhas a ficarem mais fortes e a gente tem uma maior capacidade de memória. Razão número 2, aprendizado ilimitado. Quando nós estamos dispostos a ler, a fazer uma leitura, nós estamos dispostos a aprender sobre uma infinidade de coisas. Podemos aprender desde ciências, tecnologia, aprender sobre determinados mundos, determinados locais. Podemos aprender o que nós quisermos. Quando você vai numa livraria, você encontra de tudo. Leitura para todos os gostos, gêneros e vontades. Então isso aqui traz uma das habilidades que a leitura traz para nós. Os pássaros têm asas para voar. E eu tenho livros. Exatamente. A leitura faz com que você possa ir para vários lugares. Você se transporta para outros países, para outros ambientes que provavelmente você nunca poderia estar, ou nesse momento na sua vida você não pode estar. E aí, com a leitura, você pode ir para esses lugares, você pode conhecer culturas diferentes, pode descobrir palavras de idiomas diferentes, você pode conhecer dialetos novos, você pode conhecer elementos culturais que são muito específicos de determinados grupos, determinados países. Então, olha só, isso tudo é a leitura que pode favorecer ao seu aprendizado. Terceira razão, criar fundamentos para suas críticas. Exatamente. Cultivar um pensamento crítico é super importante para os dias atuais e até para antigamente. Mas, mais do que nunca, precisamos ter um pensamento crítico sobre tantas coisas que nos envolvem. Sobre religião, sobre cultura, sobre política. Tudo isso nos favorece termos um pensamento crítico e realmente criar nossas ideias, criar nossos pensamentos, nossas reflexões através da leitura. Afinal de contas, é ela que vai fundamentar as suas ideias e os seus posicionamentos, se são a favor, se são contrários. Isso você vai conseguir através da leitura e não vozes da sua cabeça. Quinta razão, desacelera o corpo e a mente. Quando estamos focados na leitura, nós estamos ali dedicando um tempo valioso que vai fazer com que o nosso corpo se desacelere, o nosso batimento cardíaco abaixe, que a nossa mente, o nosso corpo entre em um equilíbrio mental e físico, onde estamos focados em uma única atividade. E isso favorece que seja eliminado do nosso corpo o estresse e a ansiedade. Afinal, nós estamos ali dedicados a fazer uma atividade onde somos obrigados a fazer ela um pouco mais devagar e não de uma forma tão rápida como o mundo que nos exige hoje em dia. Sexta razão para você começar a ler hoje, despertar a sua imaginação. Exatamente, quando você era criança, você tinha lá uma imaginação tão fértil, tão alimentada, porque as professoras tinham que ler, tinham que contar histórias para vocês. Às vezes seus pais contavam histórias para vocês, mas conforme vamos crescendo, nós vamos perdendo essa capacidade de imaginação e isso atrapalha muito
as nossas habilidades no trabalho, pessoais, de encontrar novas soluções. E a leitura faz com que a gente desperte a nossa criatividade, o mundo da nossa imaginação, porque ao ler, você está criando esses personagens na sua mentalidade, você está formulando essa imagem de como que está se passando naquela história. E isso facilita muito no seu processo de imaginação e criatividade no seu trabalho, quando você tem esse hábito de imaginar coisas diferentes, situações diferentes. Isso favorece a inovação. Sétima razão, ser uma pessoa empática. Isso ocorre porque, como nós estamos fazendo os nossos hábitos de leitura, nós costumamos a ler coisas muito diferentes e vamos conseguir ter acesso a situações que talvez a gente não viva, mas que o outro viva. E isso cria na nossa mentalidade concepções diferentes, concepções que têm a ver com o outro, e com isso nos tornamos mais empáticas. Muitas das vezes na escola, as professoras utilizam essa abordagem, utilizam exatamente a abordagem de contar histórias para poder transformar aquelas crianças a serem mais empáticas, a pensarem por que o outro fez aquilo, se ele deveria ter feito aquilo. E isso a leitura que nos ajuda, a leitura que nos ajuda a criar essa concepção do outro, de como o outro se sente, de como seria isso para o outro. E isso favorece com que criamos um ambiente de muita empatia e que você se torne, na verdade, uma pessoa mais empática. Oitava razão para você ter o hábito de leitura: você evoluirá. Exatamente. Isso vai acontecer porque quando você estiver lendo, você vai ser obrigado a ter uma maior compreensão, entender, exercitar algumas habilidades mentais de compreensão, de entender. E isso, quando nós temos essa habilidade bem fortalecida na nossa mente através da leitura, nós tendemos a levar essas habilidades para o mundo que nos cerca. Então você provavelmente vai querer compreender mais o outro, vai tentar compreender mais o seu trabalho, tentar compreender mais o seu chefe, tentar compreender melhor o ambiente que te cerca. E isso vai fazer com que você evolua. Porque o importante da leitura é fazer com que você consiga interpretar o que está ali. Quando você interpreta e tira as razões para você, você também está criando uma habilidade de interpretar o mundo que te cerca. E essa habilidade favorece bastante no mercado de trabalho e na sua vida pessoal também, onde você será uma pessoa muito mais disposta a entender e compreender o outro, não somente apenas dizer as suas opiniões, mas também querer saber a opinião dos outros. Nona razão para você começar a ler hoje: ter uma hipnose literária. Eu adoro esse termo e tem a ver em nos envolvermos completamente com a leitura, quando estamos simplesmente imersos na leitura, onde sentimos que estamos até dentro da história. Isso por que uma hipnose? Porque a leitura ela tem a capacidade de moldar a nossa mentalidade, de mudar a nossa mente. Então, quando você está lendo temas que são realmente de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, faz com que você tenha insights de como que você poderia ter um comportamento diferente naquela situação. De repente você está passando por uma situação de muito estresse no trabalho e aí você lê um livro sobre desenvolvimento pessoal. E aí nessa leitura você descobre alguns insights de como você pode fazer com que você diminua o seu estresse naquele ambiente. E isso está fazendo com que a leitura mude a sua mentalidade de enxergar aquele local. Então, ao escolher um bom livro, você vai poder fazer uma escolha de um livro de desenvolvimento pessoal que fará com que você possa encontrar formas de enfrentar os seus medos, suas fobias, a sua ansiedade, o seu estresse e assim mudar a sua mentalidade diante dessas situações. 10ª razão para que você crie esse hábito de estudo hoje: vai aumentar o seu foco e a sua concentração. Isso vai acontecer porque em tempos de tanta correria, você vai obrigar o seu cérebro a desacelerar, você vai obrigar o seu corpo a desacelerar, você vai obrigar com que você se concentre em você, no seu desenvolvimento, daquilo que você está entendendo e compreendendo.
E para isso, você precisa escolher um livro que você goste, um assunto que seja relevante para você, que você se interesse, que você escolha um ambiente muito interessante para que você possa começar essa prática dessa leitura, que você não tenha um ritual para ler, ou seja, precisa ser em determinado horário, precisa ser em determinada situação. Não, que seja um hábito normal, assim como você mexer no celular, que possa também ser um momento que você queira se distanciar do mundo e queira focar somente em você, na leitura, e assim fazer com que a sua mente desacelere. Então, e aí, qual livro que você vai querer começar a ler hoje? Conta aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado.